Good evening. Hello, guys. How are you? Olá, pessoal. Como vocês estão? Congratulations. Happy Students Day. Parabéns. Feliz dia do estudante. Hoje é o dia de vocês, estudantes. Eu digo uma frase que ela é muito interessante. Uma vez estudante, sempre estudante, porque sempre há coisas novas para aprender. Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos aqui, eu deixei esse material na aula passada, e agora nós vamos trabalhar parte dele. Não dá para trabalhar todo em uma única aula, então nós vamos trabalhando 2 páginas, e aí toda aula a gente vai voltando a esse material e prosseguindo, tá certo? Então vamos lá. Eu vou explicar, vocês já têm aí um vídeo que eu deixei no WhatsApp, deixei também na plataforma, e o vídeo, ele dá a pronúncia, ele dá o listening, que ele fala a resposta de questões, você tem que ouvir para responder, e aí eu vou explicar, para facilitar, para vocês responderem esse material. Eu pedi que nas nossas aulas vocês estivessem com esse material em mãos. Então, vamos lá. Where are my keys? É o nome da nossa unidade, certo? Unidade 2. Where are my keys? Onde estão minhas chaves? É como se fosse o título do texto, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui Classroom Objects, objetos que nós utilizamos na sala de aula. Classroom Objects, tá certo? Snapshot. Olha, no vídeo que eu deixei, Listen and practice. Escute e pratique. No livro, no vídeo que eu deixei, começa exatamente dando a pronúncia, 2 pessoas fazem a pronúncia dessas palavras. Aí vocês vão observar que tem algumas delas que é uma garota que fala, e em outras é o garoto, certo? Por que é que eles fazem isso? É porque é como se eles estivessem falando o que tem na mochila da garota e o que tem na mochila do garoto, certo? Então ele diz aqui, ó, a laptop, a cell phone, an umbrella, a wallet, keys, sunglass, an energy bar, a hairbrush. Então, isso aqui, gente, são palavras que nós estamos introduzindo no vocabulário de vocês. São palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia e que são geralmente objetos que nós usamos na nossa sala de aulas, que nós levamos nas nossas mochilas, nas nossas bolsas. Certo? Vejam que tem vocabulário tanto para homem como para mulher. Check. Check é para você ticar. The things in your bag. No caso, é para você ticar os objetos que tem na bolsa. No caso, seria na bolsa da garota e do garoto. What's in your bag? What's in your bag? É o que está em sua mochila. Bag é mochila, bolsa, tá certo? Então, nessa página aqui eu não vou dar a tradução, por quê? Porque são objetos que, pelas imagens, dá para você saber de que objeto se está falando. Então, não precisa eu estar dando a tradução, certo? Vocês vão ouvir novamente o vídeo para vocês irem se acostumando com a pronúncia e aprender mais. O que vocês podem fazer para estar aprendendo mais? Copiem essas palavras no caderno de vocês, estas expressões, ó, a primeira expressão, que a gente viu. Deixa eu subir aqui novamente. Um momento. Comecem escrevendo essa expressão. Where are my keys? Certo? Aí depois vocês escrevam What's in your bag? E aí vocês vão escrever o vocabulário, que são essas palavras aqui. Vamos para a questão seguinte. Na questão seguinte, nós temos articles, classroom objects,
Objetos que nós usamos na sala de aula. Listen, complete the sentences with a or in. Vejam que aqui é uma atividade já, vocês vão copiar essa atividade. Quem não pegou o material, não imprimiu o material, você pode copiar essa questão aqui no seu caderno. Depois do vocabulário, você copia essa questão para você responder. O que nós temos aqui? Aqui nós vamos aprender a usar os artigos. No caso, nós estamos trabalhando aqui o artigo indefinido. Em inglês, é muito fácil o artigo indefinido. Artigo é a classe de palavra que vocês sabem que acompanha o substantivo. Aí nós temos os artigos indefinidos e os artigos definidos. O artigo indefinido em português é uma, uns, umas, certo? Então, é esse artigo que nós vamos estudar hoje. Só que em inglês, nós temos apenas duas palavras para representar o artigo indefinido, an e are, certo? Aí vejam aqui. E aqui, olha, eu já dou a forma de usar esse artigo indefinido. O an, ele é usado antes de palavras que iniciam com som de vogal. E o a é usado antes de palavras que começam com som de consoante. Vou repetir aqui para vocês. O an é usado antes de palavras que começam com som de vogal. E o a é usado antes de palavras que começam com som de consoante. Então, quem não imprimiu ainda o material, copie essa questão no seu caderno para você responder. E aí você vai usar aqui, ó, listen é ouça, porque lá no vídeo que eu enviei para vocês, ele diz a palavra e já usando o artigo. Então, você vai ouvir e usar o artigo aqui. Mas, pelo que eu falei aí para vocês, de quando você usa o I e quando você usa o an, já dá para você responder, certo? Então, vamos lá. Vamos ler essas expressões e empregar o artigo. This is book. Veja que a palavra book começa com som de consoante. Então, nós vamos botar o A aqui, tá certo? Botem o A. O article A. Só a letrinha A. This is English book. Veja que a palavra aqui começa com som de vogal. Então, nós vamos botar aqui o an, essa palavrinha aqui, ó. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Tá dando para entender? Espero que sim. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, então, aqui a gente coloca o A, que é som, a palavra book tem som de consoante. Aqui a gente coloca o an. This is English book. This is eraser. O que a gente coloca aqui? An, tá certo? O artigo an. This is notebook. O que nós colocaremos aqui? Notebook começa com som de consoante. This is pen. O que nós colocaremos aqui? O A. This is clock. A também. Certo? Então, é isso que é para fazer. As palavras que iniciarem com som de vogal, nós usamos an. E as palavras que iniciarem com som de consoante, nós usamos a, que é o artigo, que significa um ou uma. Então, se ele significa um ou uma, nós usamos apenas no singular, certo? No singular. Nós não usamos no plural. Em português é diferente, mas nós estamos tratando aqui em inglês. Aqui nós vamos usar apenas no singular, essas palavrinhas. Elas não são usadas em frases no plural, tá certo? E aí também, olha só, pessoal, tem vocabulário aqui também, olha. Book, English book, eraser, tá aqui o desenho e o nome em inglês, para vocês aprenderem. Notebook, pen e clock. Certo? Pessoal, eu tenho que apagar, porque se eu não apagar, aí
vai junto aqui, entendeu? Mas fica na gravação. É só vocês voltarem à gravação que está as respostas, tá bom? Pessoal, não deixem de fazer essas tarefas, por favor. Não deixem de fazer a forma que vocês aprendem. É com atividade, tá certo? Não deixem de fazer, não. Façam e me enviem para mim ver o que vocês estão fazendo. Find and spell these things in your classroom. Olha só, aqui seria para vocês praticarem em grupo. Encontre e soletre estas coisas em sua sala de aula. São exemplos de objetos que tem na sala de aula. Backpack, bird, poster, chair, desk, door, eraser, pencil, outlet, pen, wall, book, notebook, wastebasket, window. E aqui são exemplos de expressões que vocês podem estar fazendo com estas palavras para treinar. This is a chair. Isto é uma cadeira. How do you spell chair? A expressão how do you spell nós já treinamos. Significa o quê? Como se soletra cadeira? Como se soletrar? Nós usando aqui o som das letras do alfabeto. C, et, a, I, R. Certo? Então, pessoal, façam essas frases utilizando essas palavras e procurem o significado dessas palavras no dicionário, tá certo? E copiem no caderno de vocês e me enviem. Eu vou aguardar, é outra atividade que vocês vão estar fazendo. Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós continuaremos. Ok, good night, bye bye.